Quando eu me formei, eu decidi fazer patologia, porque eu queria descobrir a cura do câncer. Uma coisa assim, falta de bom senso, mas tudo bem. Mas ao mesmo tempo eu gostava muito de pessoas, então eu resolvi fazer trabalho voluntário numa casa de repouso. Essa casa de repouso, eu ia todo sábado de manhã conversar com os idosos. Então eu conversava com eles, levava revista, levava palavra cruzada e conversava com eles. Aí um dia vi num canto uma velhinha que estava numa cadeira de rodas bem quietinha. Essa velhinha era lindinha, tinha olhos azuis, cabelinhos brancos. E eu fui toda animada a falar com ela. Oi, bom dia. A senhora gostaria de ir lá fora tomar um pouco de sol? Tá tão bonito o dia. Aí ela sorrindo virou para mim e falou: não tem mais sol na minha vida. Travei. O que eu posso responder quando a pessoa fala uma coisa dessa? O que eu podia fazer? Eu não sabia se ir embora, se chorava, o que eu poderia fazer? Bom, e eu pensei, eu que sempre lidei bem com a finitude, porque eu nasci no Dia dos Mortos, então eu achava que era tranquilo, tudo bem, um dia a gente vai morrer, não tem problema. Mas travei e fiquei com aquilo na cabeça por muitos e muitos anos. 2 anos depois, meu pai faleceu dormindo aos 61 anos de idade. Aquilo me deixou muito triste. Eu decidi fazer yoga. E fazendo yoga, minha professora estava combinando uma viagem para a Índia. Falei, opa, acho que é bom, eu vou lá para a Índia. Eu fui com ela e um grupo para a Índia visitar. A Índia é maravilhosa, tem coisas lindas, lugares muito encantadores, mas também tem muita miséria. Muita miséria. E isso, no começo, eu olhava e falava, eu não vou dar conta de ver tanta miséria. Só que, prestando mais atenção, apesar de toda a miséria, as pessoas eram felizes. Elas sorriam e sorriam. Elas estavam lá o tempo inteiro sorrindo. E eu pensava, o que faz essas pessoas sorrirem? E aí eu percebi que porque elas sabiam que a vida era uma coisa de passagem. Elas estavam aqui por passagem. E elas rezavam muito, diferentes religiões, mas rezando o tempo inteiro. Onde quer que você andava, estava na rua, o pessoal rezando. Guardei aquela informação. Nessa mesma época eu li um livro, O Deus das Pequenas Coisas. Era best-seller na época, do Mendiana, também era um Dhat Roy. E esse livro era uma saga de 3 gerações de uma família do sul da Índia, que, em muita miséria, o que eles faziam para sobreviver? Eles prestavam atenção nas pequenas coisas. Eles não ligavam para as grandes coisas. Então, as pequenas coisas que eram importantes. Pequenos fatos, pequenas coisas do dia a dia. Guardei isso também. Percebi. Parece que religião ajuda a ser um pouco mais feliz. Guardei na cabeça. E depois de um tempo, passado 15 anos, eu resolvi mudar de área. Eu percebi que eu não ia descobrir a cura do câncer. Baixou um pouco de modéstia, né? Falei, não, bom senso, modéstia, chegaram. Eu falei, não vai dar para descobrir a cura do câncer, então vou mudar de área para cuidados paliativos. E eu lembrei que quando eu era adolescente, eu gostava muito da Madre Teresa de Calcutá, porque ela tirava as pessoas que estavam morrendo na rua e levava para uma casa para morrer num lugar mais aconchegante. Ela falava, se viveram como animais, eu gostaria que morressem como anjos. E eu fui visitar a casa dela. Ela já tinha morrido, já estava expandido as obras dela em muitos lugares. Aqui era a casa dela. Mas o que eu percebi? A miséria continuava. A miséria continuava e muito. Então estava com bastante miséria. Aí de novo eu pensei, não sei se eu vou dar conta. Tinha muitos voluntários nessa época ajudando lá na Madre Teresa. E a gente tinha que escolher um lugar para dormir, os alojamentos em volta, porque não tinha hotel muito adequado, e os alojamentos você tinha que escolher entre os alojamentos que tinham um pouco de barata ou um pouco de rato. Eu preferia a barata porque eu achava que eu não ia me morder, pelo menos. Então já estava eu nas baratas. Mas o que ajudava a gente a ficar lá eram as pessoas. O grupo todo se ajudava. Mas há uma coisa interessante. As pessoas, os amigos, a comunidade ajuda a gente a superar as coisas difíceis. Eu estava começando a criar bastante conteúdo para poder responder aquela velhinha do começo.
E o que acontecia com eles lá? Eles eram felizes, continuavam felizes e melhoravam da saúde, apesar das condições precárias. A gente praticamente não fazia muita coisa além de dar comida, dar atenção e um outro remédio que tinha. E eles melhorando e rezando. Aí eu pensei, vou ficar por aqui. E aí eu lembrei que a Madre Teresa falava sempre, olha, você não precisa vir até a Índia para cuidar das pessoas. Você cuida da sua família, cuida dos seus amigos, dos seus vizinhos, você já está fazendo muita coisa. Então eu resolvi voltar para o Brasil, voltar para a família e estudar mais, cuidados paliativos mais a fundo. Então nessa época eu fiz um monte de cursos, ia para congresso e num desses momentos eu conheci a doutora Cristina Pukowski. Cristina Pukowski é uma médica da Universidade de Washington, que ela é chefe da cadeira de espiritualidade e saúde e é paliativista. Eu falei, mas espiritualidade e saúde, isso é importante? Ela trabalhava bastante com questões de religião e espiritualidade, mostrando que isso ajuda na saúde. Eu falei, mas o que os americanos estão pensando nessa história? Né? Estão preocupados com espiritualidade. Na Índia tudo bem, mas nos Estados Unidos, porque espiritualidade, ela tem um monte de trabalhos mostrando que espiritualidade ajuda, melhora da doença, melhora do tempo de internação, melhora do uso de medicamentos e diminui custo, que é uma coisa que os americanos gostam de medir. E ela falava bastante, e tem um monte de estudos sobre espiritualidade e religiosidade. E a primeira coisa, qual que é a diferença de religiosidade e espiritualidade? Religiosidade é acreditar numa religião, com regras, com dogmas, com símbolos, com todo um contexto mais fechado. Já a espiritualidade é a maneira que os indivíduos experienciam a conexão consigo mesmo, com o momento, com o sagrado, com a natureza, com a família. É um conceito bem mais amplo. E tem uma definição também do Viktor Frankl, que eu vou falar já já, quem é ele, mas ele falava, espiritualidade é aquilo que te dá sentido na vida. Toda essa informação, eu fiquei muito fã da Cristina Pukowski. Ela veio para o Brasil um pouco antes da pandemia, e ela era uma pessoa maravilhosa. E eu sou fã dela. Depois disso, eu vou voltar a falar um pouquinho do Viktor Frankl. Quem foi o Viktor Frankl? Viktor Frankl foi um neuropsiquiatra austríaco, que ele ficou preso num campo de concentração, em dois campos de concentrações diferentes. E aí ele começou a perceber o que fazia as pessoas sobreviverem aos campos de concentração. E o que fazia? Não era quem era mais forte, quem era mais saudável, quem comia mais. É que tinha alguma coisa para fazer depois daquilo. Tinha alguma ideia, ou uma vontade de alguma coisa para depois, ou encontrar com o filho, ou ver alguém, ou uma obra que tinha deixado para trás. Essas pessoas que sobreviviam. E em 46 ele fez um livro, que é O Homem em Busca de Sentido, né? Então isso dá sentido à vida da pessoa e ela fica viva se tiver algum sentido. Juntando todas essas informações para mim, de como lidar com a minha velhinha lá do começo. No congresso de paliativos, eu vi que estava numa mesa o Kent Nagano. Kent Nagano, para quem não conhece, era na época maestro da Orquestra Sinfônica da Orquestra de Nova York. E aí ele estava lá, e aí o pessoal perguntou, o que a música é para você? Ele falou, quando eu toco Bach, eu sinto a presença de Deus. Guardei também mais isso, a música é muito importante, né? E aí eu já tinha mais instrumentos para voltar, para conversar com a minha velhinha, se eu tivesse oportunidade. O que eu poderia falar para ela? Poderia falar, o que a senhora fazia? Vamos dar um pouco de sentido na vida dela. O que a senhora fazia quando era mais jovem? O que a senhora gostava? Eu gostava de fazer tricô. E agora? O que a senhora gostaria de fazer? O que a senhora quer ver algum lugar, quer ver alguma coisa? Mostrar para aquela velhinha que ainda tinha alguma coisa que ela poderia fazer. Alguma coisa que ela gostasse, né? A Cristina Pukowski fala que no final da vida, a gente tem muitas questões que são consideradas espirituais, né, nem sempre ditas, mas é que você precisa achar um sentido para a vida.
E aí uma das maneiras da gente fazer isso é fazer uma lista de desejo, né? Tem filmes sobre isso, falam de listas de desejos. E aí eu sempre falo com meus pacientes dessa lista de desejo. Eu tive um paciente que marcou muito, ele tinha um câncer de esôfago, ele usava uma sonda, ele chegou no consultório, eu conversei com ele, tudo bem, e aí, o que mais que eu posso fazer para o senhor? Ah, doutora, eu gostaria de ser curado. Foi curado, eu não posso mais, a medicina não tem isso, não está mais nas nossas mãos. Não tem mais coisa que o senhor gostaria? Pensa em algum desejo que o senhor gostaria, pensa num gênio da lâmpada que se viesse aqui, te desse a oportunidade de 3 desejos. O que o senhor poderia, o que o senhor gostaria de pedir? Só não valem 2 desejos, ganhar na loteria e pedir para o Palmeiras ser campeão mundial, porque eu sou corintiano. O senhor pensa e fala. Ele pensou, falou, não sei, doutora, não consigo pensar. Então, me traga na próxima consulta pelo menos 2 desejos. Aí, na próxima consulta, ele trouxe uma folhinha de papel escrito: doutora Patrícia, eu gostaria de tomar 20 ml de água e voltar a transar com a minha mulher. Gente, 20 ml de água. Alguém já parou para pensar o que são 20 ml de água? Não é nada para a gente. Para ele, era o desejo dele. Né? Então, o que a gente fez? Chamou a fono para ficar com ele, para tentar dar os goles de água que ele gostaria, porque podia ter chance de engasgar. E ele tomou seus 20 ml de água. Quanto à segunda parte, ele tinha um problema na hipófise, não podia tomar hormônio, porque o hormônio pode aumentar o câncer, então ele não conseguia ter relações com a mulher. A gente falou com o endócrino, que aquilo era um desejo muito importante para ele, e depois ele marcou a consulta com o endócrino. Na próxima consulta nossa, ele voltou, todo feliz, com 2 receitas de testosterona. Né? Depois de 2 meses, ele veio a falecer. Eu não sei se ele conseguiu fazer seu último desejo, mas a gente fez a nossa parte. Bom, depois de tudo isso, muitos anos após, com um pouco de rugas a mais, ou bastante rugas a mais, eu já poderia falar mais com a minha idosa, minha velhinha, lá do começo. E a primeira coisa não é só falar, é estar perto. É pegar na mão dela, sentar e ficar do lado dela. Então eu sentaria do lado dela e falava: me conta mais, por que a senhora está falando que não tem mais sol na sua vida? O que foi? A senhora teve alguma coisa? Aí eu esperaria ela me contar o que tinha. Sabe o que é? Ninguém vem me visitar. Sabe o que é? Eu não consigo fazer uma coisa ir para algum lugar. Sabe o que é? Eu fui muito ruim no passado. Só dela falar, só a gente dar essa abertura para ela falar, ela já ia resolver algumas questões. E a gente poderia ajudar. Então, ajudar a ver o que a gente poderia fazer para ela, para dar um sentido na vida dela. Pensando nisso tudo, né? O que vocês fazem para dar sentido na vida de vocês? Qual é o sol da vida de vocês? Muito obrigada.